3-1 para o América Mineiro em cima do Amazonas no Horto, lá em Minas Gerais. Vamos falar sobre o jogo, opiniões, análises e muito mais. Vem comigo. Bom, é difícil começar a falar sobre esse jogo, é difícil não falar sobre o trabalho do professor Eduardo Barros, que precisa ser questionado. Eu não duvido que ele seja um excelente profissional, que ele tenha muita qualidade naquilo que ele faz, que ele entenda sobre o futebol, porque com certeza entende, senão ele não estaria numa seleção brasileira há poucos meses atrás. Estava no Cruzeiro, foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Mas algo de errado está acontecendo. Eu acho, dá a impressão de quem está no estádio, e até mesmo de quem assiste pela TV, que os jogadores não entendem o que deve ser feito em campo. Parece que eles pensam muito nas ações que eles precisam fazer, e isso faz com que eles errem muito, tomem decisões muito erradas, porque aquilo não é natural para eles. Esse é o 11º jogo do Eduardo Barros. E desde que ele chegou, o time apresenta as mesmas dificuldades, os mesmos vícios, os mesmos problemas em campo. Isso ficou muito mais evidente quando iniciou a Série B do Brasileirão. Porque o estadual é um nível muito mais abaixo de disputa de uma Série B. Então, muitas vezes, nós tínhamos muito mais posse de bola do que nossos adversários. Às vezes, nós conseguíamos agredir um pouco mais os nossos adversários, mas muito menos do que deveria. Se você acompanha o futebol do Amazonas, pelo menos desde 2023 ou 2024, você lembra que com o Luizinho Vieira, por exemplo, no ano passado, nós tínhamos muitas dificuldades, mas nós conseguíamos agredir os nossos adversários. Nós conseguimos aplicar goleadas, conseguimos fazer bons jogos, mas tínhamos problemas. E infelizmente com o Eduardo Barros, nem agredir os nossos adversários nós conseguimos. O título estadual mascarou muita coisa sobre o desempenho da equipe em 2025. Não há repertório de jogadas. Muitas das vezes o Eduardo Barros teve uma semana inteira para trabalhar, pelo menos 2 ou 3 vezes. E a equipe continuou com os mesmos problemas, as mesmas jogadas, a mesma forma de tentar entrar na área do adversário. E pense comigo, o objetivo do jogo é fazer o gol, mas tudo o que está sendo mostrado em campo pelo Amazonas impede com que ele chegue com facilidade nesse objetivo. Por exemplo, a saída de bola da defesa é terrível. Terrível. São muitas e muitas escolhas erradas, decisões péssimas e falta de confiança na saída de bola. Quantos erros nós tivemos ontem? Quantos erros nós tivemos nas últimas partidas? Quantos erros individuais na defesa nós tivemos? Muitos. E se nós fôssemos castigados por todos esses erros, com certeza a situação seria muito pior. Então vamos lá. A saída de bola, muito ruim. E o meio-campo do Amazonas é um meio-campo de qualidade. É um meio-campo que abdica da força física, da recomposição com mais rapidez e mais intensidade, para ter um time com uma bola no pé com um pouco mais de qualidade. O Larry Vasquez ele consegue fazer essa transição da defesa para o meio e para o ataque com qualidade. O Fernando Neto é um jogador de qualidade. Na minha opinião, até o melhor jogador do time nesse momento. O Tavares, ele é um jogador de muita qualidade. Ele é muito bom jogador. Mas infelizmente ele não consegue acompanhar um jogo desse nível de Série B. E quando você coloca ele ao lado do Fernando Neto, você tira a força física, você tira uma força de recomposição ofensiva e defensiva que é muito necessária numa Série B. E nós não temos jogadores de velocidade pelas pontas. Temos somente o Alisson, que é como se fosse um ala, fecha na defesa com um bloco de 4, fazendo a função de lateral esquerdo. Quando ataca, vira um ala esquerda, quase que um meia esquerda. E eu respeito muito ele porque é um jogador com muitas limitações, mas é um jogador que tenta. É um jogador que erra uma vez, erra outra, e quando acerta, consegue evoluir a jogada. E nem isso os outros jogadores conseguem fazer. Seja por conta do esquema tático, ou por conta de uma limitação própria do jogador,
ou uma baixa psicológica que acontece muito nessas equipes que estão atuando mal por um longo tempo. A gente já conhece isso no Brasil e no mundo. Não temos bola aérea, porque a estatura do nosso ataque é muito baixa. Não conseguimos entrar na área, não conseguimos infiltrar a área. Então, tudo o que levaria ao gol, a gente não consegue fazer. O time, esse time me lembra um pouco o time do ano passado, em questão de a gente só ter uma jogada. Ano passado era bola longa no Serafim e ele se virava. Muitas e muitas vezes vaiamos e questionamos dentro do estádio tanto o Lacerda quanto o Adilson Batista, porque só tínhamos essa jogada. E esse ano é parecido. Como nós só temos velocidade pela esquerda, nós só jogamos pela esquerda, mas nós não temos um jogador como o Serafim. O mais próximo que nós temos é o Alisson, mas o Alisson não é um cara de ataque, é um cara de apoio ao ataque, que precisa de gente ao lado dele para construir uma jogada. Lembrem comigo, ano passado, nós tivemos 3 bons momentos no campeonato. Um bom momento em um ápice técnico do Enio, que foi logo no início do campeonato. Tivemos, depois, um ápice técnico do Luan Silva, que começou a fazer gols em 5 partidas seguidas. Gols que ajudaram muito o Amazonas. E depois o ápice técnico do Serafim. Que jogador terá um ápice técnico com esse esquema tático e com o trabalho do Eduardo Barros? Quem? O time desse ano, na minha opinião, é um time muito equivalente ao time do ano passado. Talvez até melhor em alguns pontos. Mas é um time que é totalmente destruído pelo esquema tático e pelo trabalho do Eduardo Barros. Que, repito, deve ser um cara muito talentoso, vai ter um futuro muito grande pela frente na profissão, mas que não tem dado certo. E se não tem dado certo, ou você muda tudo que você entende de futebol, ou você tenta fazer algo de diferente, ou você continua fazendo o que está sendo feito, que é manter uma ideia, continuar com essa ideia, a ideia continua não dando certo, sem evolução, e vai chegar uma hora que ele vai ser demitido. Até que ponto vale a pena levar isso pra frente? Fica o questionamento. Outra coisa que nós temos que falar também é que nós estamos em abril de 2025. O Campeonato Brasileiro do ano passado terminou em novembro de 2024. E nós chegamos no início do Campeonato Brasileiro de 2025 da Série B sem um lateral direito de qualidade, sem um lateral direito agudo. Estamos tendo que improvisar Bruno Ramires na direita, que é um bom jogador, mas que não serve para essa posição. Ele é um zagueiro, ele é um cabeça de área. E por isso que nossa equipe foca tanto do lado esquerdo, porque não tem apoio do lado direito. Temos o Carlos Acapo? Temos, mas ele também não é um cara incisivo. Ele é um cara que precisa de apoio no ataque, que entra muito pelo meio para tentar uma finalização ou um passe. São quase 50 jogadores no elenco e ainda temos lacunas na equipe. É incrível isso. Quantos jogadores foram contratados esse ano e que não jogarão nenhuma partida? Ou que jogaram 1 ou 2 partidas e nem entrarão mais em campo. Então, esse problema que vem acontecendo com o Amazonas nesse ano não é só culpa dos jogadores, do treinador, mas também da diretoria. O planejamento desse ano foi muito ruim. E isso precisa ser cobrado de quem deve ser cobrado, porque isso pode custar muito caro no final do ano. Já nos custou um bom dinheiro da Copa do Brasil, já nos custou a possibilidade de chegar numa fase mais avançada da Copa Verde e tem nos custado um desempenho muito ruim na Série B. Mas agora falando um pouco sobre o jogo. Falei muitas coisas antes, mas acho que falar um pouco sobre o jogo também é necessário. Nós fomos engolidos taticamente pelo América Mineiro. Era uma equipe madura taticamente, que entendia o que devia ser feito contra uma equipe totalmente perdida. O América Mineiro começou em cima do Amazonas, com uma compactação muito bem feita, com linhas muito próximas. O Amazonas jogava com um bloco quase médio para baixo e tomava com muita facilidade bolas nas costas, tomava com muita facilidade infiltrações dentro da área. E lembrando, hein, Eduardo Barros, você falou que jogar contra bloco baixo era difícil, não é difícil? E é difícil mesmo, mas estamos falando de uma Série B. Muitas das equipes não têm essa compactação defensiva muito bem feita, e o Amazonas é uma dessas equipes. E quando pega uma equipe que sabe o que fazer com a bola, não consegue defender. O América Mineiro, depois de fazer o primeiro gol, trouxe sua linha para baixo, defendeu com bloco baixo, e o Amazonas teve todo o controle do primeiro tempo. Mas aí entra um problema. O Amazonas tem uma posse de bola estéril, que não dá em nada, que não reproduz nada. A dificuldade do Amazonas em entrar dentro da área é gigantesca.
E quando consegue, nós não temos um atacante que se posiciona bem. Nosso atacante tem muita dificuldade em estar onde um atacante deve estar. E por isso está sempre impedido. Se o gol contra de ontem tivesse passado e o Henrique Almeida tivesse finalizado e feito o gol, ele estaria impedido novamente. No jogo passado, nós perdemos o jogo por conta de um mau posicionamento do Henrique Almeida novamente. Espero que fique claro para Eduardo Barros que não há condição nesse momento do Henrique Almeida ser titular. Pode ser que com o tempo ele entre, melhore o seu desempenho, mas no momento não dá. A bola já chega com dificuldade no ataque e quando chega ele está mal posicionado. Empatamos o jogo e o América Mineiro, com pouquíssimo tempo, já se arrumou taticamente, subiu suas linhas e começou novamente a pressionar o Amazonas. E você vê que cada jogador do América Mineiro sabia o que fazer dentro de campo, coisa que o Amazonas não sabia fazer. O América Mineiro fez o segundo gol, fez o terceiro gol, o Amazonas continuou jogando da mesma forma, com a mesma dificuldade. O América Mineiro subiu suas linhas, ainda assim o Amazonas não conseguiu progredir ofensivamente contra a equipe do Coelho. Seja porque não tínhamos velocidade, seja porque não tínhamos infiltração no ataque, não tínhamos bola aérea, e o que sobrava, cada bola que sobrava na entrada da área ou na intermediária, era um chute aleatório, esperando que o goleiro falhasse ou que o Ventus jogasse essa bola no ângulo. É muito bonito a gente falar que o Amazonas joga com uma linha média, com uma compactação de 40 metros, com uma amplitude menor. É muito bonito falar que você coloca 8 jogadores numa zona de 30 metros do lado esquerdo. É muito bonito e é muito teórico. Mas na prática não há entendimento dos jogadores sobre o que deve ser feito. E se não há entendimento dos jogadores sobre o que deve ser feito, mudanças devem ocorrer. Enfim, esse foi um vídeo mais de desabafo do que sobre uma análise sobre o jogo, mas eu acho necessário a gente falar sobre isso, que o Amazonas tem tido um desempenho muito preocupante, e um desempenho de uma equipe que tem muitas chances de cair se continuar assim. E o que mais me dói como torcedor aurinegro é que o Amazonas pode dar muito mais. O Amazonas não está nem em 10% da capacidade do que o elenco pode fornecer, mas não é extraída essa qualidade. E isso nos preocupa muito porque o tempo passa rápido. E até quando nós vamos continuar insistindo com uma ideia que não tem dado certo? E o próximo jogo do Amazonas é agora no dia 21 contra o Avaí, na Arena da Amazônia, às 17 horas, horário de Manaus, 18 horas, horário de Brasília. Estamos com um ponto na 17ª posição e contamos com um bom resultado nessa segunda-feira. Nos vemos lá, hein? Valeu!